Bom, boa noite para todos. Vamos começar a nossa conversa semanal de novo. Mas eu quero dizer para vocês que o mais importante do nosso caminho, da nossa espiritualidade, o mais importante é entender e perceber a nossa essência, perceber o que somos nós. Caso contrário, que você não consegue perceber, então você vai ter que seguir mais uma religião, qualquer religião, que não importa, e vai ter que escutar os outros, e vai ter que seguir os livros antigos. Eu digo seguir, e não apenas ler para tirar informação. Porque livros são para aprender e tirar informação, e com essa informação raciocinar e entender e chegar à conclusão. Se você não tem entendimento, é inútil. Tem que chegar a ter entendimento. E o entendimento se consegue através quando você consegue silenciar a mente. Parece esquisito isso que eu estou falando, mas quanto mais atividade mental você vai ter, você pode conseguir muita informação. Isso sim. Só que o entendimento só acontece quando você consegue silenciar a mente e desta maneira absorver a informação que você captou. E inicialmente absorver a informação. Depois, você, através do silêncio interior, você tem que entrar mais profundamente dentro de você, dentro do teu eu, independente de qualquer conhecimento, independente de qualquer informação, independente de qualquer mestre que seja, porque na realidade, você é o teu próprio mestre. Você que é o teu próprio mestre. Se você não tem autoconfiança, se você não tem autoconfiança, aí você vai dizer, não, eu não sou mestre, eu não sou nada. Tudo bem, você tem o direito de acreditar. Então, neste caso, você vai ter que seguir instruções de outros. E esses outros ou podem te enganar, ou podem tirar proveito de você, ou então não combinam com a tua personalidade, e mesmo eles querendo explicar as verdades, você vai entender diferente, ou não vai entender. Então, a meditação, ou melhor dizer, o raciocínio, é algo absolutamente obrigatório. Eu digo isto porque nós estamos no terceiro milênio, que há 1000 anos atrás, ou 2000 anos atrás, não se falava isso. Há 2000 anos atrás, ou há 1000 anos atrás, se falava, não, tem livro sagrado, tem que acreditar no que está escrito. Tem que acreditar no que está escrito. Por quê? Porque esse livro é sagrado. Mas, na realidade, todos os livros do planeta são sagrados. O problema é entender, alcançar o entendimento no teu interior. E se você tem uma falha no entendimento,
você não deve engavetar essa dúvida. Você não deve deixar varrer debaixo do tapete. Não pode varrer debaixo. Tem que ser um buscador. Como Jesus falou, busca a verdade e ela te libertará. Porque na compreensão da verdade, da tua verdade ou da verdade da vida, existe a liberdade. Deus nos criou livres. Deus nos criou anjos. Pode parecer estranho o que eu estou falando, mas nós temos as qualidades de um anjo divino, porque nós somos raios divinos manifestados pela vontade divina, a imagem dele. Quer dizer, nós temos a imagem de Deus. Se nós temos a imagem de Deus e a semelhança de Deus, nós também temos a compreensão de Deus. Então, por que a gente não tem a compreensão agora? Não tem tanto a compreensão? Simples, porque nós temos poluição muito grande na cabeça. Poluição na mente. A mente fica poluída com pensamentos, bom, pensar não é crime, não é defeito, mas pensar quando necessário, porque o pensamento é instrumento teu. E o que acontece é que esse instrumento transforma você no instrumento dele, porque ele cria um ego artificial que você começa a acreditar que você é este ego, e este ego começa a dominar você. E quem é você? Você é a luz divina. Você é a inteligência absoluta. E você dispõe agora desta inteligência absoluta. A não ser que você renuncie a ela. Como quando você vai dormir, você renuncia à tua consciência. Não é verdade? E você tem o direito de fazer isso. Você diz, olha, eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo, eu preciso descansar. E aí você deita e você se relaxa e você se entrega. Entrega a quem? Você se entrega à natureza. Porque a natureza é inteligente, ela sabe o que fazer. Ela sabe o que fazer para descansar. E aí você descansa durante algumas horas. E você acorda quando você acabou de descansar. A não ser que venha uma outra perturbação, tudo da mente. Então, a nossa mente, ela é um instrumento muito poderoso, mas muito perigoso. É que nem um cavalo selvagem que você prende esse cavalo na natureza e você tem que domar ele. Quando você vai conseguir domar o cavalo, porque o ser humano agora já sabe como domar cavalos. Quando você vai conseguir domar o cavalo, ele vai ficar quietinho, ele vai ficar tranquilo. Se você amarrar ele num lugar, ele pode ficar lá horas esperando, sem reclamar. Mas, depois que você domou o cavalo, ele não vai perder a força dele. Ele simplesmente vai se acalmar. A mesma coisa a nossa mente. Quando a gente acalma a mente, ou domina a mente, ela não perde a capacidade dela e a força dela. Ela simplesmente fica obediente. Ela fica
entregue. Entregue a quem? A quem que ela fica entregue? A tua vontade. Onde está a tua vontade? A tua vontade não é pensamento. A vontade, o eu quero, o teu eu quero, é mais elevado hierarquicamente do que a mente. Quer dizer, o teu eu quero interior tem condições de dominar a mente. Mas vamos ver novamente o exemplo do cavalo. Se você vai tentar dominar um cavalo selvagem, se você vai tentar dominar a força, você não vai conseguir. Ele vai retrucar, ele vai se rebelar e ele não vai deixar você dominar, porque ele é muito forte. Ele é muito forte e você só tem a vontade e a inteligência como domar ele. Você não tem força igual como o cavalo para poder obrigar ele a fazer o que você quer. Então, tem a mesma coisa para domar o teu ego. Você tem que ser mais inteligente do que o teu ego. Isto é, você tem que saber usar uma inteligência superior com a tua vontade. Você vai usar a vontade. Você não vai usar a mente, porque a mente ela quer a independência dela. E na realidade você é aquele que é livre e independente. A mente foi dada para você como instrumento. Ela não foi dada para você para ela domar você. E a mente está ligada aos nossos 5 sentidos físicos, a nossa percepção do mundo físico. Nós temos percepção de visão, de audição, temos percepção de paladar, temos percepção de tato e temos percepção de olfato. Então, se você está identificado com a tua mente, então você acredita que você é a mente ou você é o corpo. Mas você, na realidade, não é nem mente, nem corpo. Você nem tem forma. Vocês lembram essa história dos vampiros? Que é simbólica. Que o vampiro, quando vai na frente de um espelho, ele não tem imagem refletida. Então, isso dá uma ideia como é o nosso espírito. Nós não somos vampiros, mas somos espírito. E espírito não tem forma. Quer dizer, quando você vai na frente do espelho, você não vai ver a você mesmo. Você vai ver o que os teus sentidos físicos captam. Então, você vai ver o teu corpo. E o teu corpo pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser velho, pode ter cabelos brancos, pode não ter cabelos brancos. Tudo isso não é você. Tudo isso é a imagem captada pelos teus sentidos físicos. Então, na meditação ou na nossa busca, nós devemos penetrar no nosso eu interior e descobrir o que perceber. Melhor do que a palavra descobrir, nós temos que perceber o que nós somos. Nós somos nada mais do que uma única coisa. Nós somos a consciência. Tenta, por favor, explicar para você mesmo o que é consciência. Você vai ver que é muito difícil, porque a consciência é um nível muito acima da mente.
A mente, qualquer nível da mente, é vibração, é vibratório, é o mundo astral. A mente é o mundo astral. Quando a mente silencia, quando a mente silencia completamente, você não pode dizer que está morto, você não está morto. Você ainda pode estar de olhos abertos, sem mente, sem mente. Pode estar de olhos abertos, ver a paisagem e não pensar. Não pensar porque você não quer pensar, não tem o que pensar. Vai ver a paisagem e vai ter um barulho de pássaros, de carros, você vai ouvir, mas também não precisa pensar. Você apenas está captando este som externo. Ou alguém ou alguma coisa pode tocar você. Você vai sentir o tato e você pode permanecer sem pensamento, só a percepção do tato. Então, o estado equilibrado e totalmente espiritual que você tem que ficar é capacidade de não pensar. Vejam bem, pensar não é crime e não é pecado, mas tem que pensar aquilo que você necessita pensar, porque você tem corpo físico, que este corpo físico vive num mundo físico, e ele precisa ter a ideia, o corpo precisa ter ideia de distância, de dimensão, tem que ter ideia de peso, de cor, de tamanho, todas essas coisas que a gente conhece na vida material. Então, tem que pensar, o pensamento vai saber fazer uma comparação, aí você tem que pensar para entender essa comparação. Você tem que raciocinar. 2 e mais 2 são 4. Então, quanto é 2 e mais 2 e mais 2? Aí você tem que usar a mente para poder chegar a essa conclusão. Por isso que nós temos mente, para nos orientar como viver no plano físico. Só que a vida com A maiúsculo, é é também fora do plano físico. É completamente abstrata. A tua vida verdadeira é completamente abstrata. E vamos ver o que acontece, vamos ver o que é o abstrato. Qual é a diferença entre o abstrato e o concreto? Vamos ver qual é a diferença. Por exemplo, você tem 2 garrafinhas de perfume. E aí você cheira uma, garrafa número 1, e depois você fecha ela, abre a outra, você cheira a garrafa número 2. Você cheirou 2 perfumes. Aí eu te pergunto, qual é o perfume mais agradável? Eu não estou perguntando qual é o perfume mais forte, ou mais ácido, ou mais doce. Estou perguntando qual é o perfume mais agradável. Esta palavra agradável, ela é espiritual, ela é totalmente abstrata. A mente não pode entender o que é mais agradável que o outro. E isso se refere a qualquer outra observação. Quer dizer, a mente, junto com os sentidos físicos, neste caso o olfato, ajudam o teu corpo, ou ajudam você, que é espírito,
ajudam você a cheirar essas dois perfumes e entender ou observar a qualidade, vamos dizer, o tipo de cada perfume. Tudo isso é mental, tudo isso é mental. Mas para dizer qual é mais agradável, não pertence à mente. Isto é você, o teu verdadeiro eu, que está observando, que está avaliando o que é mais agradável para você. E aí, o que vai ser mais agradável é o perfume que você teve experiência em outras vidas, com perfume próximo a isso. Que isso você vai chamar de mais agradável. Quer dizer, para você vai ser mais agradável. Então, outro exemplo. Você é homem e você encontra 3 mulheres, moças, bonitas. As 3 são lindas. E uma delas até ganhou em concurso de beleza. E aí você olha esta que ganhou concurso de beleza, você reconhece que ela é bonita, só que não é exatamente isso que atrai você. Porque você não gosta de loiras, você gosta de morenas. E ela é loira, essa que ganhou o concurso. Você sente muito mais atração por esta que é morena. Então, essa atração, ou gostar mais, isso é espiritual. Isso é completamente abstrato. Ainda mais elevado ainda, vamos falar de amor. Quando você sente amor, sem entender por que você sente amor, isso é uma coisa que é fora da mente, além da mente. Isso é totalmente espiritual e abstrato. Vamos outro exemplo. Você sai para a natureza, num dia lindo, você saiu para passear na natureza e você respira ar puro e você diz, que beleza, olha que beleza da natureza, eu estou me sentindo perto de Deus. Este tipo de pensamento, vamos chamar, ou de afirmação, é totalmente abstrato e não faz parte da mente. Embora a mente, o nível mais elevado da mente, pode vibrar com isso. Mas esse sentimento vamos dizer, agradecimento ou beleza extraordinária, isso é do espírito, isso é abstrato. Então, a nossa verdadeira vida, ela é sutil, porque a vida densa do nosso corpo, ela pertence à mente e ao corpo, para você cheirar, para você degustar, para você tocar, para você ver e para você ouvir. Essas são vibrações materiais ou astrais. Mas quem desfruta dessas percepções é o teu verdadeiro eu. E o teu verdadeiro eu vive no abstrato, vive no reino dos céus. Este reino dos céus, nós temos que descobrir enquanto nós estamos vivendo na Terra. Não precisa morrer para entrar no reino dos céus. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Ele falou, para você, porque ele perguntou, como faço para entrar no reino dos céus? Aí Jesus falou para ele, você vai ter que nascer de novo. E quando ele falou, você vai ter que nascer de novo, Nicodemos pensou que ele é corpo.
E ele falou: como é que eu vou entrar novamente no útero da minha mãe? Não dá para entrar, porque ele acreditava, ele tinha consciência do corpo físico. E Jesus falou para ele: não, o teu espírito tem que nascer de novo. Então, isso que nós temos que fazer. Nós temos que nascer de novo para a nossa verdade íntima, para a nossa verdade sutil e abstrata. Por quê? Porque nós somos abstratos. Nós não somos corpo, mesmo que nós acreditamos que somos corpo, não somos corpo. Você vai ver isso quando você vai morrer. Você vai morrer com certeza. Então, se você não quiser buscar a verdade, pode engavetar essa verdade e esperar a morte. E aí, depois da morte, você vai ver quem é você. Só que aí vai mudar as condições. Você não vai ter mais corpo físico. Vai ter que encarnar de novo para continuar a tua evolução do ponto onde você parou. Quero saber se vocês entenderam isto ou se tem dúvidas. Quem quiser fazer uma pergunta, por favor, liga o microfone, porque você vive num corpo físico. Você não é o corpo, não, mas você ocupa um corpo físico. E esse corpo físico tem mente, e a mente tem memória. Tudo isso não é você. Tem memória. Então, para atuar no plano físico, tem que ser justo e tem que ser honesto e tem que ser responsável. Tem que ter uma disciplina de acordo com o teu entendimento, você tem que criar uma disciplina para você poder levar adiante o teu corpo físico. Porque para o teu corpo físico e com a mente dele, você tem tempo e espaço. Você vive numa dimensão de espaço e de tempo. Então, você tem que administrar este tempo. Como se administra? Se administra com o raciocínio, com a mente. Por isso você tem mente. Para poder fazer ter esta administração da tua vida manifestada, da tua vida física. Só que você como consciência, está completamente fora da dimensão do tempo e da dimensão do espaço. Você veio do reino dos céus e você vai voltar ao reino dos céus. Só que você tem que voltar ao reino dos céus junto com o teu corpo. Isso que é a evolução. Essa que é a nossa evolução. Desculpa que eu esqueci de perguntar se alguém tem alguma pergunta sobre aquilo que falamos até agora. Ou então uma observação. Bom, como ninguém está falando Eu nada, tenho. por favor, pode fazer. Sou Vicente, eu estou vivendo um processo de uma doença muito séria Certo. mesmo. E é interessante porque o meu espírito, a minha essência, sente que está tudo bem, que está tudo certo, né? Porém, o meu ego, né? Eu sinto apegos, enfim, questões que eu posso deixar aqui, porque é uma doença que eu corro risco de morte mesmo, risco real de morte. Mas é esse contraste, assim, porque eu me sinto muito tranquilo no nível do meu espírito, da minha essência, tá tudo bem. Eu confio plenamente em tudo que está acontecendo e até que é o melhor para mim, né?
Muito É bom. engraçado essa contradição. Não, mas isto realmente você está falando de nível de consciência do espírito. Então, morrer, todos vão morrer. Alguns vão morrer 3, 4 anos antes e outros vão morrer 3, 4, 5 anos depois, ou mais ou menos, mas todos vão morrer. Então, estamos aqui para ter experiência de vida, desta vida. Quem está sofrendo de tudo isso, como você falou, é o ego. E o ego é o pensamento rebelde, é o pensamento irracional, é o pensamento sem lógica, sem luz de inteligência divina. Mas você possui esta inteligência divina. Então, o que você tem que fazer é, é domar, é palavra um pouco forte, mas tudo bem, pode dizer, pode domar o teu ego, não à força, tem que explicar para você mesmo a verdade sobre a vida. Mas eu vou falar tudo isso em palavras mais fáceis. A única solução que nós temos para sair do nosso ego, a única solução que temos é Deus, é pensar em Deus, é apreciar Deus. Bem, Deus é invisível. Deus é invisível, não dá para ver Deus. Nunca dá para ver Deus. Mas o nosso espírito, a nossa consciência, pode ver Deus. O nosso espírito pode sentir Deus. Então, o que devemos nos fazer é nos concentrar na percepção da presença de Deus, que fica acima do nosso ego, acima da nossa mente. Esta é a salvação. Essa é a tua salvação para não sofrer. É colocar Deus no coração e lembrar que Deus não é visível. Ele pode se mostrar para o teu espírito, mas não para a tua mente ou para o teu corpo. É isso. A solução, Gratidão. a solução é colocar Deus no nosso pensamento. Deus de verdade, não religiosidade, mas a compreensão da verdade, da nossa verdade interna, da nossa verdade divina. Boa sorte para você. Obrigado. Quem começa a entrar neste caminho da busca espiritual no seu interior, ele vai a cada dia que passa, ou cada período curto que passa, vai desvendar novo véu no seu interior. Aqueles que são buscadores mais tempo devem ter escutado sobre os 7 véus de Ísis, que foi escrito por Blavatsky. Então, estes véus são os véus da nossa mente, que nos transmitem uma ilusão da vida. A mente não nos transmite a verdade, porque a mente não conhece a verdade. A mente não conhece a verdade. Quem pode conhecer a verdade é o nosso eu verdadeiro, é a nossa consciência. Então, nós temos que ir em busca da nossa consciência. E a única maneira para buscar a nossa consciência é silenciar a mente. Silenciar a mente. Procurar tentar ficar parados no silêncio com observação do nosso interior. Não parados e dormir, porque se você ficar parado e adormecer, acabou, você não está meditando.
A meditação é uma atitude de observação, uma observação viva do teu eu interior. Nós podemos já fazer uma experiência dessa observação, da meditação, vamos dizer.